Porão secreto. Em setembro, meu parceiro e eu assinamos o contrato de aluguel de um apartamento dos sonhos. Eu estava ridiculamente animada e continuei contando a todos que eu sabia sobre isso, ao ponto em que eu provavelmente era realmente muito chata. Um dia uma amiga minha veio me visitar no trabalho, e é claro que contei a ela as novidades do nosso novo local. Ela me perguntou onde estava e quando eu disse a ela a localização, ela ficou pálida e parecia desconfortável na melhor das hipóteses, e totalmente assustada na pior. Ela pediu para ver uma foto do interior e quando eu mostrei a ela, ela soltou um longo suspiro de alívio. Então começou a me contar uma das histórias mais assustadoras que eu já ouvi. Acontece que cerca de 5 anos atrás ela morava na casa ao lado da minha com a irmã e o namorado, começando quase imediatamente quando se mudaram. Eles começaram a ouvir barulhos na área da cozinha à noite quando estavam dormindo e ocasionalmente acordavam com armários abertos ou utensílios de cozinha espalhados. Eventualmente eles começaram a ouvir o que parecia ser crianças falando em voz baixa na cozinha à noite, choro ocasional e estrondos que pareciam distantes mas ainda em algum lugar da casa. Nessa época minha amiga e sua irmã começaram a brigar muito e disseram que estavam se sentindo extremamente irritadas com tudo. Sua casa foi arrombada enquanto todos estavam trabalhando uma noite, mas nada foi roubado, exceto algumas bijuterias baratas. Havia dinheiro, joias valiosas e roupas de grife na casa, mas tudo foi deixado intocado. Mais tarde no mesmo mês, eles receberam a visita dos policiais que disseram que um vizinho havia ligado porque ouviu gritos e choro vindo da casa, e relatou que eles deixaram seus filhos lá sozinhos quando saíram. Eles não tinham filhos. Os policiais foram chamados algumas outras vezes e finalmente conseguiram um mandado de busca. De alguma forma acabaram encontrando um alçapão sob a área da janela da cozinha que estava coberto por uma camada de folhas e sujeira. Eles descobriram que eram os restos de uma adega de raiz muito antiga. Aparentemente uma coisa levou a outra na busca lá embaixo, e a polícia recuperou alguns restos de esqueletos muito antigos de 2 crianças. Ninguém parecia saber se os esqueletos ou o porão estavam lá primeiro. Durante tudo isso, minha amiga e sua irmã romperam o contrato de aluguel e se mudaram de lá o mais rápido possível, pois estavam aterrorizadas por continuar lá. Fiz meu contrato de aluguel e moro no prédio ao lado de onde tudo isso aconteceu. Meu apartamento é um antigo mercado de adobe que foi convertido em apartamento nos anos 70 e tem sido um sonho absoluto morar aqui. O casal que mora naquela casa agora parece muito legal e se mantém sozinho. Me sinto tentada a ver se eles sabem de tudo isso, mas temo que isso possa torná-los desconfortável se eu abordá-los sobre isso. Honestamente eu sou cético ou apenas costumava ser sobre fantasmas. Quando eu tinha 16 anos eu fiz uma viagem para o Reino Unido e França. Eu era o único menino da minha escola que foi, mas havia outra escola conosco. Então eu dividia quartos com esses caras. No final da viagem a outra escola foi embora. Então era apenas a minha escola nos últimos dias e eu tinha um quarto só para mim. Foi em Paris. Não me lembro de que hotel era, mas deixe-me dizer que era enorme com alguns milhares de quartos. Eu estava deitado na cama tentando dormir e eu tinha um zumbido alto nos meus ouvidos. Então uma luz branca começou a encher minha visão. Meus olhos estão fechados e estou acordado. Eu vi médicos acima de mim e eu estava deitado em uma mesa de operação. Então tudo volta escuro e silencioso, mas eu vejo que há um flash branco ainda mais brilhante. E por uma fração de segundo eu vi o rosto de uma garotinha. Neste momento eu abro meus olhos, meu coração está batendo muito rápido. Meus olhos estão abertos. Estou acordado e ouço uma garotinha sussurrar: "E você?" Estou debaixo da cama. Parecia que vinha de debaixo da cama à minha direita. Eu nunca estive tão aterrorizado na minha vida. Eventualmente adormeci escondido debaixo do meu cobertor. De manhã a primeira coisa que fiz foi olhar embaixo da cama, mas a estrutura da cama estava completamente fechada. Então não havia espaço embaixo da cama. Em Sydney, há esta unidade de parque nacional onde as pessoas completam corridas que consistem em tentar completar as unidades dentro de uma certa hora. Eu tenho feito essas chamadas corridas Nacho por um tempo agora com meu melhor amigo de vez em quando e nada aconteceu antes. O passeio pelo parque é assustador à noite com certeza, mas sempre encontrei conforto na floresta ou nos passeios noturnos. Então nunca pensei em nada. Algumas noites atrás, 3 dos meus amigos e eu fomos para uma corrida de Nacho e exatamente no meio do caminho, batemos em um buraco muito forte que resultou em um pneu furado e então paramos ao lado em uma longa estrada. Este lugar não tem recepção e fica no meio do nada, sem meios de caminhar ou voltar. Nós tínhamos um pneu sobressalente mas nenhum kit de troca. Minha melhor amiga entra em pânico.
Ela estava prestes a chorar e eu estava vasculhando o porta-malas em busca de uma chave inglesa e um macaco. Cerca de 20 metros de distância havia um carro estacionado, o que era estranho porque a última casa pela qual passamos ficava a cerca de 1 quilômetro de distância e então apenas demos de ombros. Mais tarde na calada da noite ouvimos um grupo de amigos rindo e isso assustou meus amigos. Então eles ficaram no carro. Eu disse a eles que ia seguir o riso e perguntar se eles tinham um kit de troca no carro estacionado e Nate insistiu em vir comigo. Andamos 20 metros até o carro estacionado e não havia ninguém lá. Então fica muito escuro. Eu digo a ele para acender a lanterna e ele acende. Viramos uma esquina em uma estrada de cascalho e vimos uma mulher parada ali de costas para nós e o riso do grupo parou, o que nos deixou em silêncio. Ela parecia bem normal para mim, então eu me aproximei dela lentamente dizendo, "Ei", e ela não se virou ou reagiu. Então eu parei no meu caminho, mas Nate continuou andando em direção a ela e parou cerca de 5 metros atrás dela. Eu gritei oi novamente e ela não se virou. Não conseguíamos ver seu rosto, mas algo não estava certo. Ela era alta, toda de branco, mas eu olhei para Nate e ele ficou lá e murmurou baixinho meu nome. Me disse para voltar várias vezes. Então eu me virei e comecei a andar. Quando passamos pelo carro, começamos a correr de volta ao nosso carro. Sentamos lá dentro e eu perguntei o que aconteceu. Ele disse que algo estava errado porque uma mulher não deveria estar ali sozinha na escuridão no meio de uma estrada de cascalho e, além disso, ela não se virou para o nosso som ou nossa fonte de luz. Contamos para nossos outros 2 amigos e Nate ficou muito abalado. Eles meio que riram e quando acabamos trocando o pneu, viramos o carro de volta e paramos bem onde vimos a mulher. Baixei a janela e liguei meu flash para a estrada de cascalho que estava bloqueada e a mulher se foi. Não há mais risadas. Apenas silêncio. Eu pensei que talvez eu a tivesse imaginado, mas nós ficamos bem ali e Nate estava bem atrás dela. No entanto, cada um de nós ouviu a risada do grupo e há muitas histórias paranormais sobre esta unidade do Parque Nacional devido à quantidade de mortes, mas eu nunca prestei atenção a isso. Não foi muita coisa, era apenas uma garota parada ali, mas algo sobre isso parecia tão estranho. A risada ficou relativamente alta quanto mais próximos a gente ficava dela, mas parou assim que a vimos. Nate jura que viu um vestido branco, mas eu poderia jurar que ela estava vestindo uma calça branca e um top. Nada parece estar somando.